Olá, seja muito bem-vindo à RDTV. A gente vai conversar hoje com o Dr. Fábio Picarelli, que é advogado e presidente do OAB de Santo André pelo segundo mandato. E vamos falar sobre um assunto que é bastante polêmico para você que é patrão e também para aqueles que são empregados domésticos. Dr. Fábio, essa história da PEC das domésticas e também dos domésticos, porque é uma coisa que muita gente tem dúvida, mas, por exemplo, um jardineiro, um motorista também acaba entrando no meio dessa situação toda, né? A gente começa perguntando o seguinte: é favorável para o patrão? É desfavorável? Como é que fica a situação do empregado também que quer ter os direitos assegurados? Ok. Clébio, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o seu convite, ao convite do Repórter Diário, por essa oportunidade de esclarecer algo que está em voga, um tema tão importante que é essa PEC das domésticas. Eu faço a seguinte análise, né? Eu vejo que essa medida, ela surgiu num momento, num ano pré-eleitoral, ou seja, há um interesse do governo na aprovação dessa medida, provavelmente porque isso será usado como plataforma de uma futura campanha no ano que vem. Só que não se deu uma devida atenção com relação à parte prática. É claro que é muito bonito nós falarmos aqui em igualdade de direitos. Eu acho que nesse ponto há algo favorável. De fato, não existe motivo para você ter um trabalhador de primeira categoria e um de segunda categoria. Eu acho que nesse ponto foi muito importante, né? Então nós conseguimos igualar algo que já deveria ter sido igualado na Constituição Federal de 88, haja vista que essa Constituição igualou os rurais e os urbanos, já deveria, naquela ocasião, ter também igualado os domésticos, deixou isso para trás. Então agora está se corrigindo um erro histórico dessa diferenciação entre um trabalhador comum e o trabalhador doméstico. Do ponto de vista do empregador, é claro que se fala, mas essa pessoa vive com a gente, é diferente, mas do ponto de vista do funcionário, ele também tem que se aposentar, ele também tem que pagar suas contas, ele também tem que ter o seu fundo de garantia, tem que ter uma reserva. Então, do ponto de vista social e vamos dizer, do direito, da isonomia, né, igualdade igualdade para todos, né, a lei é igual para todos, desse ponto de vista, eu acho que a lei foi positiva, só que faltou um pouco de discussão, na minha opinião, e faltou um pouco de preparo para que essa medida fosse colocada em prática, de tal sorte a não colocar em risco os empregos, né? Exatamente. Porque, segundo a análise prévia que eu fiz, essas contratações, elas vão gerar um alto grau de complexidade, ou seja, o empregador comum, aquele cidadão que trabalha no banco e precisa de uma empregada para as coisas mais simples, né? Esse vai ter uma dificuldade tremenda, principalmente para manter o que a lei preconiza, né? Que é o pagamento de horas extras. O pessoal fala, pagamento de horas extras, a princípio é simples, pega lá o valor do salário, divide por 220 e vai chegar no valor da hora, mais 50%, está tudo bem. Se for de domingo, mais 100%. E aí começam os detalhes. Uma hora extra, quando você paga a hora extra, ela reflete em várias verbas. Então ela reflete no DSR, no descanso semanal remunerado, reflete no fundo de garantia, reflete no INSS, reflete no aviso prévio, no 13º salário. Então, se é para se igualar, né, nós teríamos que ter pensado em facilitar a vida do empregador a tal ponto que ele se convencesse de que a contratação de um doméstico é ainda algo que vale a pena, né? Porque vai encarecendo, chega um ponto que ele se questiona se vale a pena efetivamente contratar, né? Se o intuito da lei era garantir direitos aos domésticos, acho que deveria ter se pensado também na manutenção do próprio emprego, porque é algo tão complexo que hoje a pessoa, para fazer uma contratação de um doméstico, ela vai ter que fazer um curso, vai ter que estudar, vai ter que consultar um contador, vai ter que consultar um advogado, ela vai ter que ter um holerite, vai ter que ter um holerite preparado, não um simples recibo, ela vai ter que ter um modelinho de holerite, ela vai ter que ter um contrato de trabalho, um livro de registro de ponto, um livro de registro do próprio funcionário. Há quem diga até que nós vamos ter que fazer curso de prevenção de acidentes, já que a lei faz uma referência ao seguro contra acidentes. Então, se ela mexe com produto químico, você tem que ter um comprovante de que entregou a sua funcionária doméstica uma luva de proteção para que ela não adquira moléstia profissional. Então,
são pequenos detalhes que na hora de colocar em prática é uma dificuldade tremenda. É uma coxa de retalhos, né? Eu estou falando isso porque até como advogado eu vejo dificuldades assim, na preparação desses documentos. Então você imagine o cidadão comum, né, a hora que se deparar com esse monte de exigências aí legais. Então aí vem a importância da OAB, aí vem a importância dos advogados. Nós teremos que ter um papel preponderante aí no sentido de esclarecer as partes e trazer a tranquilidade e a paz social aí mediando aí os trabalhadores e os empregadores domésticos. O doutor Fábio, uma coisa curiosa é o seguinte, essa lei já está em vigor aí há pouco mais de um mês e meio, ainda sendo regulamentada, quer dizer, para a maioria das situações, dessas rebarbas aí que até o senhor mesmo citou, não existe ainda uma regulamentação. Por exemplo, a questão do controle de ponto, que é uma das coisas que a gente percebe que os patrões mais têm dúvida. Como é que se controla o ponto de uma doméstica? Como é que se mensura a hora extra, por exemplo? A ideia é que ele tenha um formulário, como é que pode ser feito isso? Clébio, veja, a hora extra já está valendo. Então, assim, isso não depende de regulamentação nenhuma. Tá? Então, uma das coisas que já está em vigor é a jornada de 44 horas semanais. Pois é, como é que se comprova isso? Eu já fazia isso na minha casa, nós temos que ter um livro de ponto. Então, a pessoa chegou, preencheu com o horário, saiu, preenche de novo, na hora do almoço preenche o horário de almoço e assina ao lado. Cabe ao empregador, uma vez por semana, dar uma olhadinha se de fato está tudo certinho ali. Vamos dizer, está sendo anotado o horário que foi realizado, né? Agora, tem problemas, por exemplo, o pessoal fala assim, mas eu vou fazer um banco de horas. É algo que não tem na lei, não tem na regulamentação e não tem ainda na base do sindicato, uma vez que não são todas as cidades e todo o território nacional que já tem a abrangência dos sindicatos dos domésticos. Então, eu vou citar um exemplo. Na minha casa, a minha funcionária fazia 44 horas semanais, tudo bem, mas ela queria trabalhar um sábado sim, um sábado não. Então, nós fizemos um acordo, ela trabalhava 40 horas numa semana e 48 na outra. Isso já não pode, porque se o limite é 44 horas semanais... Não tem como fazer esse equilíbrio. Essas 48 nós teremos 4 horas semanais, né, extras, ok? E a lei não fala em banco de horas. Então, algo que era bom para as duas partes, de repente vem um entrave legal e amarra, né? Que é essa questão da jornada. Então, é possível fazer um acordo de compensação de horas? É possível, mas a compensação de horas tem que ser feita, é bom que sirva de dica para o nosso telespectador, para o nosso internauta, e vale dentro daquela própria semana. Você não pode falar, vou acumular as horas e aí depois eu desconto, ou depois eu pago. Pagar tudo bem, você pode pagar. Pode pagar. A questão é realmente em relação ao banco de horas. Uma vez por mês, mas assim, não dá para você descontar lá na frente. Não dá para você compensar lá na frente. A sugestão é que se faça dentro da própria semana, ok? Então, são essas nuances que acabam gerando dúvida. Depois nós temos a questão do caseiro. Como é que você vai controlar um caseiro num sítio longe daqui? Né, ver se ele está preenchendo corretamente, se ele não está. E não só o caseiro, doutor, mas a gente tem a diferenciação em relação às babás e cuidadores de idosos. Como é que se faz o controle desse grupo aí? Eu tenho ouvido, assim, até colegas falando na mídia, não, tem que pagar um tal de sobreaviso, que seria 1/3 da remuneração. Isso também não está previsto na lei. Então, a questão da babá, qual que vai ser o maior problema? A babá ou o cuidador, ele dorme no local do trabalho. Então, a maior dificuldade será à noite, se a criança acordar com algum problema. Então, ela vai ter que anotar o horário que ela trabalhou, depois voltar a dormir, né? Então, quem que vai controlar isso? É uma dificuldade. Eu acho que aí, veja, a jurisprudência, os tribunais, aos poucos, eles vão ter que ir ajustando essas dificuldades que são naturais em qualquer mudança, né? Mas há toda uma celeuma com relação a isso. Você pega, por exemplo, os enfermeiros, né, cuidadores. Os cuidadores, geralmente eles trabalham naquele esquema 12/36. Trabalha 12 e descansa 36. Esquema de plantão. Se ele trabalha 12, já ultrapassou as 8 horas. Exato. Né? Então, seria 4 horas extras já num dia. Então, esse tipo de situação que nós temos que buscar a regulamentação
perante agora o Congresso que está discutindo esse tema. Eu não sei até que ponto isso está sendo discutido, mas eu vejo assim, se nós não resolvermos isso agora, talvez o ano que vem não se sinta, né? Mas daqui a alguns anos a demanda de ações trabalhistas, eu acho que será gigantesca se não se buscar uma forma simplificada de resolver essas questões, assim como estão buscando também os recolhimentos, né? O recolhimento de INSS e Fundo de Garantia unificados, né? Exato. Que hoje você tem que ter uma guia de INSS e uma guia para o Fundo de Garantia. Para você se cadastrar no Fundo de Garantia é uma novela. Para o empregador, pessoa física, fazer isso, tem que entrar no site, tem uma série de burocracias e entraves aí que tem que ser alcançados para você conseguir regularizar, né? Então, são esses detalhes que causam um pouco mais de preocupação, né? Tem dois detalhes ainda, doutor, que uma coisa que a gente ouve muito é a questão do horário de almoço também. Quer dizer, se uma doméstica já se imagina que ela está ali preparando o almoço da família, já come junto, alguma coisa do tipo, como é que ela vai fazer um horário de almoço? Como é que seria controlado isso? E ainda, essa questão que o doutor colocou da FGTS e os benefícios, quer dizer, como é que fica o controle dos benefícios que serão aplicados aí? Importante. É complicado. São temas importantes. Bom, primeiro o almoço, veja, ela está servindo um almoço para a família, depois ela vai ter que ter uma hora de almoço. Não tem jeito, né? tem que fazer o período. Tem que fazer. Se não fizer, tem que pagar a hora extra correspondente. Tem funcionárias domésticas que gostam de fazer o almoço em 20 minutos. Só que o ideal é que ela faça uma hora. Se ela fizer em 20 minutos, sugiro, faça 20 minutos de café na parte da manhã, 20 minutos de café na parte da tarde, juntando tudo daria uma hora de repouso, de descanso, né? Então pode ser aí uma dica, né? Porque a pessoa vai estar na casa do seu empregador e talvez ela não queira ficar lá de braços cruzados esperando. A gente pode até dar uma sugestão, vai no banco, faz uma coisa aproveita para resolver os problemas pessoais, né? Pois é, pode até se fazer isso, mas não é um hábito. Eu acho que vai ter muita dificuldade com relação a isso. Essa foi a primeira questão que você falou e a segunda dos benefícios, né? É importante frisar assim, o direito adquirido, né? Primeiro, essa lei ela não retroage, ou seja, ela é válida daqui para frente, né? Mas aquilo que você já concedia para sua funcionária, por exemplo, ela ganhava um salário mínimo, mas ela, ao invés de trabalhar 44 horas, ela trabalhava 30 horas semanais. Ela não vai poder falar, não, agora mudou a lei, eu vou fazer com que ela cumpra as 44. Não. O contrato, realidade que a gente fala, aquele contrato de trabalho, ele vai ser válido para 30 horas. Passou 31, você vai ter que pagar hora extra. Tudo tem que estar muito bem especificado no contrato, né, doutor? Não tem como fugir. O Uma contrato reação, vai ser fundamental agora. Por exemplo, reação natural, né? A maioria dos empregadores, uma boa parte dos empregadores, não descontava INSS da funcionária. Aqui o INSS é pago 12% empregador, 8% funcionário, certo? E a maioria não desconta isso, dá como um benefício. Como agora vai haver a obrigatoriedade, ainda não está valendo, tá? Mas vai em pouco tempo ser obrigatório o depósito de fundo de garantia. Qual que é a reação natural? Eu vou começar a descontar os 8% de INSS. Pode gerar um problema futuro, porque se você já pagava, os juízes podem entender que aquilo já era um benefício incorporado ao salário dela. Assim vale também, por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático, né? Minha esposa trabalhava numa empresa, eu recebi uma cesta básica e dava para nossa funcionária. Ela saiu da empresa, nem por isso nós pudemos tirar aquela cesta básica, porque ela já vinha recebendo, né? Tem que continuar a manutenção. E assim, você vai doar uma cesta básica, é bom que você desconte pelo menos um valor simbólico do funcionário. Porque se você não descontar, aquilo pode ser amanhã na justiça considerado salário. Entendi. O próprio valor de INSS, uma cesta básica, não, mas eu pago Sul América. Outro dia, um empregador falou assim, eu não vou ter problema com a minha funcionária, porque eu pago Sul América para ela. Ela tem uma série de benefícios. Eu falei, pois em cima do valor que você está pagando no convênio, você tem que pagar fundo de garantia. Exato. Quer dizer, tem que pagar INSS, porque aquilo é salário. É um salário. Isso eu estou cansado de ver nas empresas multinacionais. Eles, ao invés de pagar salário, paga a escola dos filhos, paga o convênio médico,
Quer dizer, é um salário disfarçado, né? Mas a pessoa está recebendo aquilo pelo trabalho. E aquilo que a gente recebe pelo trabalho é salário. E, portanto, deve incidir todos os encargos, né? Isso é um problema da legislação brasileira, né? Nós temos uma legislação que ela é complicada, ela gera hoje, a gente fala em termos de custo, 110% em cima do valor do salário, né? Então, quando a gente emprega alguém hoje, você contrata por um salário, mas você está pagando 2. Tem que pôr isso já, fazer isso já no cálculo, né, no papel. Doutor, antes da gente falar da questão sindical, que é importante pontuar se já existe um movimento, porque nada é regularizado até aqui. Tem uma última dúvida que eu acho que é importante a gente pontuar em relação às diaristas. Para elas muda alguma coisa? Porque em tese elas não têm um vínculo empregatício, né? Como é que fica essa questão? Para elas eu acho que vai ficar bom, porque eu acho que a tendência agora com essa legislação é aumentar a demanda das diaristas. De certa forma, as pessoas vão deixar de contratar para optar pela diarista. Eu acredito que sim, porque a diarista é algo simples, né? Então, qual que é a dica que eu posso dar aqui com relação a isso? Em primeiro lugar, diarista é diarista. Diarista não pode receber por mês. Ela tem que ir na sua casa, efetuar o serviço, ao terminar você vai lá e paga. E pega um recibo pelo dia de trabalho, né? Ah, não, mas eu vou pagar só no final do mês. Na cabeça da diarista, ela já começa a não ser diarista mais, ela começa a ser mensalista, ok? Ah, não, mas no final do ano, eu, como sou muito bonzinho, quero pagar uma remuneração a mais. Na cabeça do funcionário, já começa a criar o 13º. Então, assim, quando você menos espera, você está criando um vínculo empregatício para uma pessoa que, em tese, não tem vínculo empregatício. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com a diarista. Depois tem pessoal que fala assim, até 3 vezes por semana não tem problema. Tem problema, sim. Se você tiver uma pessoa uma vez por semana na sua casa, e você controlar o horário dessa pessoa, você tratar essa pessoa como funcionária, com subordinação, ou seja, ela é uma subordinada sua, você dá ordens, você desconta se ela chega atrasada, ela vai ser um funcionário. Então, não existe na legislação a garantia de que a pessoa vindo 1, 2 ou até 3 vezes por semana não vai ter vínculo empregatício, não precisa registrar. Isso é uma construção da jurisprudência dos tribunais que diz assim, até 3 vezes por semana é tolerado o não registro, se for diarista. Se você tratar essa pessoa como funcionário, ela vai entrar na justiça e vai ganhar. Aliás, Kleber, eu vou dizer uma coisa, a maioria, estima-se que no Brasil tem 7 milhões de domésticos, né? Dos quais apenas 2 milhões grupos, né? Registrados. Só 2 milhões? É. Então, assim, a maioria das demandas que nós observamos na Justiça do Trabalho é justamente o pedido do vínculo. A maior parte não é hora extra. Na maior parte das vezes nós encontramos lá uma funcionária, uma empregada doméstica que trabalhou 15 anos numa casa, né, e o empregador doméstico, às vezes, achando que está ajudando, né? Eu ouvi outro dia lá na justiça, a gente até brinca, isso parece uma confissão de culpa, né? Porque de um lado chega um funcionário que ficou lá 10, 15 anos sem registro, que vai ter dificuldade na sua aposentadoria, né? Do outro aparece lá um chefe de família ou a patroa, né, dizendo assim, nossa, mas a pessoa almoçava comigo, mas a pessoa era considerada como uma da família. Isso tudo, para a Justiça do Trabalho, não ameniza em absolutamente nada, né? Que o pensamento lá é justamente de proteger o trabalhador, né? E isso tudo, as pessoas esquecem que tudo bem, almoçava com você, mas depois quem lavava a louça era ela, não era familiar, né? Então, se era alguém da família, paga escola particular para ela, vai pagar um Sul-América, como eu falei aqui para ela. É diferente, as pessoas misturam, porque fica num ambiente familiar e aí acabam misturando as coisas. Acaba achando que faz parte da família. Nós temos que pensar assim, é uma profissional, é um mercado de trabalho. Claro que por estar na nossa casa a gente tem uma relação diferenciada, mas nós temos que fazer o tratamento igual a qualquer outro trabalhador. Tanto é que nos outros países a gente observa que a contratação doméstica é uma raridade. Você pega a classe média na Itália, quase todo mundo é classe média, né?
Eu tenho parentes lá, classe média média, média baixa, média alta. Ninguém tem funcionário doméstico. É algo que não existe. Existem as diaristas, que geralmente vêm de outros países, né, do leste europeu e tal, mas são caríssimas, então assim, a maioria das pessoas cuidam das suas próprias coisas, né? Então, doutor, nós temos um conforto aí que tem o seu preço. Tem o preço. Para a gente encerrar, 2 questões aí para a gente falar de forma rápida. Primeira, realmente sindicato parece que não tem nada. Desculpa, você tinha perguntado, né? Parece que não tem ainda nada formado. Não, mas tem regiões até, parece que em São Paulo já tem, mas assim, na região do ABCDMR, que é onde nós estamos aqui compreendidos, ainda não observei a formação de novos sindicatos. Naturalmente, com essa mudança, deve acontecer. Tá. Com isso, nasce uma série de outros direitos. A gente estava falando aqui dos bastidores, vai nascer a estabilidade sindical, ou seja, se a sua funcionária se candidatar a uma vaga na diretoria do sindicato, ela vai ter estabilidade. Né? Se dentro de um condomínio de prédios, né, o sindicato comparecer e decidir fazer uma CIPA, ou seja, uma comissão de prevenção de acidentes, o integrante da CIPA vai ter estabilidade. Então, assim, e aí que eu digo, talvez, um pouco da precipitação dessa lei, né? Porque, a princípio, se a pessoa ouvir tudo isso, né, e eu acho que isso tudo vai valer mesmo, né, vai ser levado em conta, a reação natural é a gente não empregar mais. Né? Deve até haver uma redução aí. Evitar contratações, eu acho que essa vai ser a tendência. Né? Eu acho que, embora a legislação tenha muita boa vontade aí por trás, eu acho que o resultado prático vai ser uma redução drástica, a médio prazo, dos postos de trabalho de pessoas registradas. Tá certo, doutor Fábio. Muito obrigado por suas informações. Vamos torcer para que as coisas comecem a entrar no eixo aí na medida em que o ano vai passando, né? Para que os direitos sejam assegurados e também o patrão não seja prejudicado. Verdade. Eu que agradeço, Clébio, essa oportunidade e me coloco à disposição, sempre chamado aqui ao RDTV. Tá certo, vai ser um prazer. Tá bom. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Outras entrevistas estão à sua disposição em nosso site, reporterdiario.com.br.